Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é a nossa aula de literatura da segunda série e nós falaremos sobre o capítulo 3, que se intitula Naturalismo. Vamos lá! Postos filosóficos e científicos. Então, como vocês já devem ter percebido, sempre que a gente tem uma aula de literatura, ou na maioria das vezes, principalmente quando vamos falar sobre alguma escola literária, a gente precisa falar sobre o pensamento daquela época, sobre o que estava acontecendo naquela época, sobre como as pessoas, qual que era o ponto de vista, né, da maioria das pessoas, enfim, como aquela sociedade, como a sociedade daquela época estava pensando. Então vamos começar. Pressupostos filosóficos e científicos. A concepção naturalista surge na França. Então era muito comum que as escolas começassem na Europa e depois se espalhassem, né? Ela começou na França, na segunda metade do século XIX, e com ela as narrativas tinham uma descrição muito objetiva e impessoal. O naturalismo, como extensão do realismo, escola literária anterior, também sofreu influência direta do positivismo de Comte. Então, qual que era a ideia do positivismo? É uma corrente teórica que é inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Então, a gente tem uma visão positiva, né? Há uma esperança de que, de fato, o progresso da humanidade seja contínuo. Então, gente, como eu falei, é comum que a escola literária surgisse na Europa e depois se espalhasse. Antes do naturalismo, nós tivemos o realismo. Antes do realismo foi o assunto da nossa última aula. Nós falamos, na verdade, a primeira aula de vocês foi sobre realismo, né? Mas eu lembro que cheguei a falar com vocês que antes do realismo, nós tínhamos uma escola literária intitulada Romantismo. E que o realismo, ele vai fazer uma crítica, geralmente a escola literária vai fazer uma crítica à escola literária anterior, né? E aí, o naturalismo e o realismo apresentam pontos de vista em comum. E aí, então, por quê? Porque são escolas objetivas, né, impessoais, e o romantismo é uma escola muito subjetiva. Continuando. Valores científicos, então a ciência era muito importante, era levada em consideração. Valores científicos como o de Charles Darwin propuseram a teoria da seleção natural, questionando a concepção teológica do universo e criando outra obra, outra base para uma teoria laica e científica sobre a origem do mundo. Ao lado disso, a classe operária reativa aos próprios problemas sociais e econômicos, já que sofria danos proporcionais ao desenvolvimento do sistema capitalista. Então, essa ideia da seleção natural é aquela ideia de que os mais fortes vão sobreviver, né? Então, a ciência, como eu falei para vocês, de fato ocupava um espaço muito importante no imaginário das pessoas. Havia uma crença na ciência, né? No naturalismo, a arte é tratada com verossimilhança. O que significa verossimilhança? Significa semelhança com a verdade. Que a escola literária, essa escola literária em questão, vai tentar se aproximar daquilo que de fato estava acontecendo. Um livro que deixa isso bem explícito é uma obra de Aloysio Azevedo, que é um escritor brasileiro, uma obra intitulada O Cortiço, mas nós comentaremos isso daqui a pouquinho, tá? Então, no naturalismo, a arte é tratada com verossimilhança, essa palavra é muito importante para a literatura, concreta e às vezes brutal, relatando a classe marginalizada da sociedade. Então, o naturalismo vai lá na parte da sociedade que é mais prejudicada financeiramente, né? E a existência da miserabilidade na classe operária. Seus autores tentam provar a realidade como um reflexo da filosofia determinista, que por vezes mostra uma visão pessimista e materialista do mundo. Então, essa visão determinista, a palavra determinismo vai ser importante no naturalismo, porque vai dizer que o homem ele é produto do meio onde ele vive. Então, esse livro que eu acabei de citar, do Aloysio Azevedo, de Aloysio Azevedo, intitulado O Cortiço, vai mostrar às pessoas que muitas vezes, por conta das necessidades, tinham instintos animais. Então, o homem agia dessa forma não porque ele queria, mas porque ele precisava, porque ele era produto do meio no qual ele estava inserido. Então, continuando.
pressupostos filosóficos e científicos. Começa-se a confiar na ciência e no progresso, como nós havíamos falado, temos aquela ideia de positivismo, né? Os fenômenos psicológicos e sociais são considerados produto da atividade biológica e filosófica do indivíduo. Ou seja, gente, o homem ele é um produto do meio, né? E a mente dele, a vida dele, tudo isso vai acabar tendo uma relação muito grande com o meio onde ele vive, com a vida dele. Consideram-se também os relacionamentos entre os indivíduos como produtos dos meios onde eles vivem. Aí a gente tem a ideia de determinismo, né? O homem é produto do meio. Basicamente, eram três os fatores que determinavam, né? Vejam mais uma vez, determinismo, determinavam o comportamento do ser humano. Então, gente, o ambiente ia determinar o comportamento do ser humano. O momento em que ele vivia também iria determinar o comportamento dele e a raça da qual ele é descendente. Ou seja, isso que eu estou falando, né, que o homem é produto do meio, é um fator muito importante aqui pra gente, porque, olha só, essa ideia de determinismo, esse livro de Aloysio Azevedo, chamado O Cortiço, ele quer provar justamente isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre romance de tese. O que é tese? Né? Quando a gente tem, por exemplo, um texto dissertativo argumentativo, a gente tem uma ideia que a gente quer defender, e aí a gente precisa de argumentos, e esses argumentos é que vão fundamentar a nossa tese. Então, romance de tese era um romance que tinha o objetivo de provar alguma coisa. E os romances queriam provar muitas vezes que o homem era produto do meio. Então, o ambiente vai determinar o comportamento para o determinismo, o ambiente vai determinar o comportamento do homem, o momento histórico e também a raça da qual ele é descendente. O romance do escritor francês Émile Zola é considerado a primeira obra naturalista. Então, sempre teremos um livro que vai ser um marco de determinada escola literária. Autores e obras. Então, como eu falei, né, Aloysio de Azevedo. Devido a um forte processo de transformações econômicas acontecidas no Rio de Janeiro, desenvolveu-se uma nova classe social, o proletariado urbano, de fraco poder econômico. Esse extrato social, formado por trabalhadores e pessoas de atividades econômicas incertas, reunia-se em habitações precárias, minúsculas e sem acesso à higiene. É isso que nós vamos ver no livro O Cortiço. Esses conglomerados eram denominados cortiços. Tal fenômeno social chamou a atenção do escritor maranhense, que acabou transportando-o, por fim, para a literatura. Então, gente, vocês lembram, no primeiro slide, nós vimos a palavra verossimilhança, ou seja, havia uma preocupação em se retratar a realidade. E por que que... Vocês lembram que eu falei para vocês que o realismo, que é uma escola literária que vem depois do realismo, vai fazer uma crítica, né, a essa escola literária, vai fazer uma crítica ao romantismo. Por quê? Porque lá em romantismo a gente tem a palavra evasão, escapismo, fuga, né? Então, se eu não estou satisfeita com o presente, eu vou idealizar, eu vou imaginar, vou relembrar, recriar a minha infância. E depois do romantismo a gente tem o realismo e depois o naturalismo. Ou seja, eu falei que essas escolas são parecidas, né? Elas vão te criticar. E aí, o que que acontece? Assim como o realismo, o naturalismo fazia também uma crítica, portanto, a esse romantismo. E por quê, gente? Porque tanto o realismo quanto o vão ter uma preocupação maior com essa verossimilhança, tá? Então, a obra de Aloysio Azevedo é, de fato, uma obra muito importante, porque, de fato, vai retratar essa nova classe social, né? Vai retratar o proletariado urbano e as condições de vida dessas pessoas que faziam parte dessa classe social desfavorecida. Principais características de O Cortiço. A gente tem uma linguagem agressiva e permeada de termos científicos, porque a ciência, né, estava sendo aclamada. A gente tem a ideia de positivismo, né, a crença de que a sociedade vai continuar, de que esse progresso vai continuar, né?
Cenas apresentadas em toda a sua sordidez, sujeira e podridão. Olha a verossimilhança, né? Então, vou retratar, eu vou fazer assim. Mas lembrando, gente, já falei pra vocês não sei se foi na primeira aula ou se foi na segunda. Por mais que exista essa verossimilhança, a literatura não tem obrigação de falar, de tratar a realidade. É uma recriação, tá? Então, tem um pano de fundo, né? Tem uma crítica, tem uma verossimilhança, mas cuidado, porque a literatura tem uma preocupação, a história tem outra preocupação. A história, sim, vai se preocupar em retratar, em se aproximar ao máximo da realidade. Denúncia da degradação social que um ambiente mórbido causa a pessoas. Determinismo. Então, olha só, a gente vai. Lembra que eu falei para vocês há pouquinho tempo? Acho que já falei nessa aula de hoje. Que a obra, ela vai retratar, ela vai mostrar como as pessoas, muitas vezes, vivem como animais, vivem como bichos, né? Por quê? Porque elas são um produto do meio, elas precisam lutar, né, pela sobrevivência. Então, a gente tem uma denúncia da degradação social, né, desse ambiente destrutivo, um ambiente mórbido que vai causar um certo comportamento às pessoas, um comportamento específico, né? Que a gente chama de determinismo. O que se observa é a preponderância do coletivo sobre o individual, pois todos que estão no cortiço transformam-se em produto. Então a gente tem, se todos transformam-se em produto, eu estou tratando dessas pessoas, estou me referindo a essas pessoas individualmente ou coletivamente? Coletivamente. Lembra do romance de tese? Então eu não quero provar que uma pessoa é de tal jeito. Eu quero provar que a maioria, né, age assim. Então, logo pode-se concluir que o protagonista da história é o próprio cortiço, uma grande massa amorfa. Então, na verdade, a gente tem uma figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia, que é quando a gente atribui, né, características humanas a seres inanimados. Então a gente tem o cortiço acorda, ou seja, o próprio lugar acorda, né? A gente tem aí, então, portanto, o cortiço como sendo o grande protagonista dessa história. Agora vamos aos personagens. Então temos João Romão, era um português ambicioso e ele era o dono do cortiço. Temos a nega Bertoleza, que era uma escrava falsamente alforriada. Pombinha, a flor da inocência, ela era corrompida pelo meio, né? Olha o determinismo, né? Jerônimo e Rita Baiana. Era um casal que funcionava como uma comprovação, romance de tese, né? Como nós falamos. Casal que funciona como uma comprovação das teorias cientificistas da época, principalmente do determinismo e do evolucionismo. Personagens, gente, funcionavam como uma representação literária, né, como uma espécie de metonímia da sociedade carioca daquela época, denunciando a miséria em que o proletariado vivia, a qual ele estava submetido. As patologias retratadas servem como uma lente de aumento para o escritor, em sua postura de cientista, para comprovar as suas teses. Então, a gente tem aqui um escritor, né, que também tem uma visão, uma postura de cientista, porque ele deseja provar, né, que o homem é produto do meio, por exemplo. Raul Pompeia, maravilhoso. Um outro escritor, também muito importante. A principal obra dele é O Ateneu, de 1888, que é narrada por Sérgio, um narrador protagonista, que é ex-estudante do colégio Ateneu, né, que dá nome à obra. A gente tem, então, uma linguagem que é impressionista e a gente tem também uma introspecção muito forte. Depreende-se do texto uma crítica forte ao sistema de ensino aplicado na época e à sociedade que é degradada, né, a sociedade degradada que o internato simboliza. Então, gente, essa linguagem impressionista, né? O que seria essa linguagem impressionista e o que seria esse fortemente introspectivo? Então, gente, olha só. Uma linguagem que é impressionista, ela vai ser carregada de um ponto de vista, né, de uma observação muito pessoal e muito sensível, né? Nós tínhamos, no caso, o diretor que era retratado por Sérgio como uma pessoa que apresentava características físicas muito desajeitadas, né? Ele falava desse diretor porque ele tinha
por conta do ponto de vista negativo sobre esse diretor, ele acabava transformando e deformando esse diretor fisicamente, né? Então, isso acontecia porque isso era um retrato do ponto de vista dele sobre esse diretor, né? Então, a gente tem, em uma linguagem impressionista, uma observação muito pessoal, uma observação muito sensível, né? Que vai buscar comparações, semelhanças, né? Então, essa linguagem impressionista é uma linguagem muito pautada na subjetividade. E esse fortemente introspectivo. Vai acontecer o seguinte, vai existir uma relação dessa introspecção, né, com essa linguagem impressionista. Então, quando a gente tem um narrador que é introspectivo, né, os pensamentos dele vão preponderar muito no livro, né? Então, a gente tem acesso a esse pensamento de Sérgio, né? Que inclusive esse pensamento, o que ele achava sobre as pessoas, né? Que vai fazer com que ele fale dessas pessoas, né? Vai mudar a maneira como elas vão ser, como elas vão ganhar vida na obra, né? Como elas vão ser retratadas. Então, gente, além disso, além desse caráter introspectivo, o romance pode ser interpretado como uma miniatura do mundo exterior, né? Ou seja, dentro desse colégio havia corrupção, repressão, sede de poder e troca de favores para se obter proteção. Ou seja, assim como no livro de Aloysio Azevedo, né, que a gente tinha então uma ideia de um símbolo, né, metonímico, que eu falei, né, que seria uma metonímia. Então, assim, a sociedade, dentro desse livro, né, de Aloysio Azevedo, a sociedade era um produto do meio. Então, na verdade, esse livro, na verdade, esse lugar não está falando unicamente daquele lugar, daquele espaço físico, né? Mas dizendo, olha, a sociedade é assim, a sociedade é um produto do meio. Isso também aconteceu dentro da obra O Ateneu, né? Então, na verdade, existia corrupção na escola, existia repressão, existia sede de poder, troca de favores para se obter proteção, mas vejam bem, será que Raul Pompeia escreveu essa obra para dizer que dentro desse colégio somente existiu isso? Que dentro dos colégios existe isso? Não, o que ele quis dizer? Ele usou um ambiente acadêmico, ele usou uma escola para dizer o seguinte, que a sociedade, porque a escola, né, porque as pessoas, elas estão ocupando aquele espaço físico, né? Essa história se passa dentro de um lugar específico, mas na verdade é uma história que poderia acontecer essa corrupção, essa troca de favores, isso não acontece, não era uma crítica direta a uma escola unicamente. Era uma crítica, o que eu quero que vocês entendam que é uma crítica à sociedade, né? É uma crítica ao comportamento humano. Assim como aconteceu na obra de Aloysio de Azevedo, né, O Cortiço, também tínhamos aqui um problema retratado. Ou seja, é um problema que não está não é um problema único de um lugar, mas é um problema das pessoas. E esses problemas, eles podem acontecer e eles acontecem, de fato, em vários ambientes, né? Não existe um lugar específico, né? Então, depreende-se do texto uma forte crítica ao sistema de ensino, no caso do Ateneu, né? Que era, de fato, uma escola, aplicado na época e à sociedade degradada que o internato simboliza. Então, uma sociedade que, de fato, agia muitas vezes de uma maneira não ética. Então, continuando. Classificações principais do Ateneu. O Ateneu pode ser classificado tanto como um romance memorialista, então lembrando, gente, que romance não é uma história de um casal, né? Romance é uma narrativa longa. Baseia-se nas lembranças de quem narra, quanto um romance impressionista, porque apresenta uma captação imediata, momentânea e não racionalizada da realidade. Então, na verdade, a gente vai ter aqui uma subjetividade muito grande de Sérgio, né? A maneira como ele vai construir os personagens está relacionada diretamente ao que ele acha daquela pessoa, né? Se ele está chateado com aquela pessoa, enfim. Inclusive, a maneira como ele vai falar dela não só em relação à maneira, né, a personalidade dessa pessoa, mas inclusive isso vai acontecer também, isso vai incidir, inclusive, na caracterização física que ele vai fazer dessa pessoa também, tá? Observa-se a preponderância da impressão sobre a análise. Então, essa subjetividade vai aparecer de uma maneira muito forte
na obra. Vamos então ler o trecho abaixo. Vais encontrar, é um início de livro, gente, muito bonito, muito conhecido. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu, coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora. Olha, né? Então ele está fazendo aí uma crítica tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Então aqui, na verdade, ele já está fazendo, né, uma crítica a esse lugar. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, né, percebam, hipócrita, dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido antes, né, outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Então, o tempo todo aqui ele está fazendo uma crítica, né?